aí, galera do Chimbocano, mais uma resenha aqui pra você com dois caras top. Eu tô louco pra saber da história desses caras aqui. E vocês, como é que estão, galera? Caraca, um diazinho de frio hoje, daquele jeito, trincando, mas não dá pra deixar aqui de trazer um conteúdo top pra vocês e duas histórias incríveis. E você fica com a gente aqui, acompanha hoje o ChimbaCast, que tá demais, não perca, hein? E não se esqueça, se inscreva lá, dá um like, compartilha, libera o sininho e vamos que vamos, hein, galera? E também você pode me acompanhar lá no Instagram, Daniel Chimboca, beleza? Não esqueça disso. Mas antes de começar aqui a apresentar esses dois lindos aqui, eu não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores que trazem aquela resenha chuviscando sempre aqui para ajudar a gente a rodar tudo isso aqui, né? Então, vamos lá. Ó, pessoal, @VaiDeGuedes, aquela moda feminina que te deixa cada vez mais gata. Então, por favor, segue a gente lá, vai nas nossas redes sociais que nós estamos com cada coisa e estamos lançando produto novo, hein? Pode olhar lá que a gente entrega na sua casa. Não precisa nem ser pela plataforma. Você entra direto no nosso Instagram lá, fala com a Vitória e a gente manda esse negócio direto pra tua casa. Então, por favor, prestigie a gente lá, tá bom? Então vamos lá e hoje aqui apresentar esses dois caras que, pô, sensacional, faz uns trabalhos aqui no fundão da Zona Leste também, aqui em Guaianazes, perto da minha quebrada aqui, perto do Chimbocando. Show de bola! Eu quero apresentar pra vocês hoje Felipe Guto. Parabéns, gente! Ó, os caras são sensacionais e eu vou pedir para eles se apresentarem aqui, por favor. Felipe Amaro, você aí que é o dono da empresa aí, diga pra gente quem é você, da onde você veio e o que você tem feito, querido. Maravilha, muito feliz de estar aqui no ChimbaCast. É isso? É, ChimbaCast, decorei o nome. Prazer, Daniel. Parabéns aí pelo programa e toda a sua produção, os meninos que nos atenderam super bem. Né? Está aí me acompanhando hoje, minha esposa tá ali nos bastidores, gravando tudo, né? Daqui a pouco vamos apresentar o meu querido amigo Guto Santos também, mas eu sou o Felipe Amaro, sou produtor de eventos, sou produtor musical, produtor artístico, sou professor de canto, teclado, violão, bateria. É pouco currículo, pouca coisa, trabalhamos com música há mais de 20 anos. Temos uma escola de música aqui em Guaianazes, onde nós atendemos a todo mundo aqui da comunidade também. Legal, e uma legal. Produtora de eventos que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. É isso aí. E o nosso brother aí, o Gutão. Fala aí, Gutão, quem é você, meu amigo? Boa noite, sou o Guto Santos, cria de Guaianazes. Aê! Vindo da Bahia pra cá, mas cria de Guaianazes. Né? Mas é baiano, de que lugar da Bahia? Sou baiano, sou lá de Muritiba. Caramba, cara, que Fiquei legal. uma cidade de Feira de Santana, em Cruz das Almas. Da hora. E você tá aqui desde quando, Gutão? Olha, eu tô aqui desde 1 ano de idade. Desde um... Ah, você veio novinho, cara. Você é paulista, meu, praticamente. Nasceu Mas aqui. 5 anos lá, 5 anos aqui, 10 anos lá. Então você vai lá pra resenha e tal. Né? Legal, A gente não legal. pode perder as origens, Não né? pode, jamais. Os Guaianazes é, como que se diz, né? Quem bebe dessa água não consegue nunca mais deixar. Então. Aqui é um bairro muito querido, né, cara? Aqui eu tenho feito questão de trazer o que tem de melhor aqui, cara. E vocês, com certeza, já estavam na minha lista aí. Porque é o que eu falo aqui no canal Chimbocano, no ChimbaCast. Aqui é resenha da gente, né? A gente quer sim chegar num pessoal que já tá lá grandão e tudo mais, mas dá honra àqueles que correram com a gente. E o Felipe, é uma grande honra ter você aqui. Obrigado pelo privilégio de ter você aqui, meu irmão, porque você sempre prestigiou minhas xaropices também. A gente criou lá o Antiqua, né? O Espaço Antiqua. E o Felipe sempre com a Kézia, dando uma moral, participando de tudo. E aquele cara que não vinha por grana, não, o Gutão. Você não estava nessa época com a gente aqui, mas o Felipe, quando ele ouviu a ideia, a gente foi numa resenha, né? De ver um imóvel lá e tal. E a gente, num bate-papo, o Felipe no outro dia já veio aqui conhecer o espaço. E aí eu falei de um plano que eu tinha de trazer um espaço diferente aqui para Guaianazes. E ele abraçou a ideia porque ele ama esse lugar, ama as pessoas daqui. E é um cara muito relevante aqui no bairro, então parabéns. E me fala aí, Felipe, de qual é o esquema do Guto. Hoje ele tá numa trajetória já com você na produtora, mas antes até de falar do Guto... Vamos entrar na escola de música. Fala pra mim da sua escola de música, quando ela foi criada, porque é um trabalho incrível que você tem, cara. Na verdade, a escola de música, eu vou contar rapidez aqui como que surgiu a escola de música. Tá. Né? Eu sempre trabalhei com música, sempre amei. Comecei a cantar na igreja com 8 anos, Certo. né?
E com 12 anos já comecei a dar aula. Olha aí. Com 12 anos. Sem saber nada. As pessoas olhavam pra mim e falavam assim, ensina aquele povo ali a cantar. Que legal. Ensina. Eu falei, mas eu não sei. Falei assim, não, mas ensina o que você sabe. Eu falei, então, o que não sei e eu não sei, então vai todo mundo aprender nada comigo. Mas aí... Deus já estava me moldando para ser quem eu sou hoje. Legal. Então, com 12 anos, eu comecei a liderar grupos da igreja, ensinar o pessoal a cantar, ensinar o pessoal a tocar já. E com meus 15 para 16 anos, eu entendi que eu deveria adquirir conhecimento. Foi aí que eu comecei a estudar canto, né, com inúmeros pessoas. Estudei com Sérgio Sazo, Raiz Coral, Samuel Sabino, que hoje é um dos jurados do Canta Comigo, da Record. Estudei com Robson Nascimento, né? Fiz workshops com o Isabê, que é um dos maiores professores de canto que existe hoje aqui no Brasil. E dali eu fui adquirindo, né? Cheguei a estudar na USP, canto e regência também. Cheguei a cantar no Coralusp, que era do coral da USP também. Coralusp. Isso, que é o coral da USP, né? E foi muito bacana, que ali foi um celeiro para mim. Lá eu tava no coral, tinha várias vozes, e eu amo vozes, né? Montar corais, essas coisas. Essa época aí você tinha quantos anos? Cara, eu tinha acho que 19 para 20 anos. Faz quase nada de tempo, um tempinho só aí atrás. Coisa pouca, né, Guto? E, na verdade, eu comecei a estudar música. Eu acho que nem existia internet ainda, eu acho. Aí você vai caguetar a idade já, nossa. Né? Não vou nem falar da internet, porque eu posso... nem vou falar da internet, que eu posso estar... Eu acho que já tinha os... já tinha, né? O Hudson não sabe o que é isso, não. Ele pegou no final, né? A famosa internet de escada, né? Isso. A internet não, mas eu lembro muito bem que eu sempre falo isso nas minhas palestras, né? Eu falo para meus alunos, eu estudava, não tinha YouTube, não tinha o tio Google, não tinha essa galera para você pesquisar. Hoje tá fácil, hein, meu? Eu tinha que ir pra biblioteca. Olha que interessante. Olha que legal. História. A Cora Coralina ali embaixo, em Guaianazes, eu tinha que ir lá para estudar música. Ali na pracinha, perto da Batista? Isso, a Cora Coralina ali. Eu tinha que ir lá, e na época só tinha 2 livros de música ou 3. E era interessante que na época não tinha nem xerox, era mimeógrafo. Lembra? Mimeógrafo? Lembro. Cheiro de álcool. Aqui você vai achar umas coisas meio parecidas. Mas retrô aí, ó. Antigas aí, ó. Muito legal, cara. E eu lembro que eu ficava lendo... Aí tava lá a página 31, 32, 33, daqui a pouco página 40, 50. Falei, mas cadê as páginas? Os músicos na época arrancavam e levavam para estudar. Olha, velho. Entende? Então o conteúdo que nós tínhamos para estudar era biblioteca ou naquelas livrarias de sebo. Lembra? Sei. Para estudar. Tem algumas mesmo. ainda. Existe. Sempre São Galeria Paulo do Rock, existe. mas em alguns lugares ainda tem. E tem uma aqui pertinho, aqui numa banca de jornal, que não é a banca de jornal, mas é um sebo lá. Ali, ó. Na estação antiga, cara. Tem até uma estátua do Teixeira. Verdade. Ali, eu sei qual que é. Então eu falo pra essa galera hoje em dia que hoje a pessoa não estuda porque não quer, tem tudo na internet. Então a minha época foi essa. Então eu comecei a estudar, comecei a fazer trabalhos, né, na igreja, depois eu fui fazer uns trabalhos no bairro. E aí um dia eu sempre trabalhei, mas de final de semana eu trabalhava com música. Bem legal contar isso daí. Legal. Que eu acho que é super interessante. Fica à vontade, eu vou falar aqui pra vocês, olhando aqui ó, na câmera, vou falar pra você que é músico, você que tem vontade de viver de música, essa história é pra você. Né? Eu já falo que eu sou um privilegiado de viver de música. Olha aí. E viver de música no Brasil hoje não é tão simples assim. Não é. Na época que eu comecei, era a época do Orkut ainda. Uou! Né? A galera nem sabe o que é Orkut hoje, é MSN, né? Então eu trabalhava, Daniel, em algumas empresas, não vou falar o nome das empresas aqui, mas eu trabalhei de segurança, trabalhei de almoxerifado, trabalhei em empresa com estoque, enfim. Certo. E um belo dia, acordei 4h30 da manhã e fui trabalhar e decidi um segurança da empresa onde eu trabalhava, ele olhou pra mim assim, sem me conhecer, cara. Ou sem me conhecer não, do nada. Ele olhou assim pra mim e falou, Felipe, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei assim, tô trabalhando. Ele falou assim, se eu tivesse o talento que você tem, eu não estaria aqui. E aquilo ficou na minha cabeça. Olha aí. Ficou uma semana aquilo batendo na minha cabeça. Baita insight, hein? A semana toda aquilo batendo na minha cabeça. Aí quando passou uma semana, eu recebi um telefonema. Aí eu fui atendi, um pastor falou assim, ô Felipe, eu quero que você venha dar uma palestra de cântico. Era cântico. Olha. Uma palestra de cântico. Eu nunca tinha dado palestra na vida.
Aí eu falei assim, mas como assim o senhor quer? Não, você vem falar de cântico aqui. Eu falei, aula de canto. Ele falou assim, isso daí, eu quero que você venha. Quanto você cobra? Aí eu nunca tinha dado palestra, não tinha experiência nenhuma, não sabia nem valor. Eu falei assim, R$600. Eu lembro até hoje. Ele, pode vir. Aí eu desliguei o telefone, Daniel. Aí eu fiquei assim uns 2 minutos sem reação. Sem reação. Mas por quê? Vocês vão entender agora. Isso é antigo, Guto. Isso é antigo. Olha pra vocês verem como é antigo. Na minha carteira de trabalho, CLT, era R$900. Na época, vocês veem que com os descontos dava 700. Aí eu falei, peraí, essa conta não tá batendo não. Eu trabalhar o mês inteiro aqui, ganhar 700, e eu vou falar 2 horas de música e ganhar 600? Aí eu comecei a trabalhar com isso, divulgar as palestras. Hoje eu dou palestra no Brasil inteiro, tanto em igreja evangélica, igreja católica, tanto em empresas. Legal. Nós trabalhamos com música, independente de qual religião, segmento, é música. E aí eu comecei a dar workshop. Aí teve um dia que eu acordei 4h30 da manhã e fui trabalhar, pegar o trem lotado, como todo velho guerreiro, né? Sim. E só que me deu um negócio dentro de mim, eu falei assim, comecei a faltar ar, assim, nunca aconteceu isso comigo. Aí eu falei, dá licença, eu não esqueço, foi como se fosse hoje. Eu desci lá no Tatuapé, na estação, fiquei 2 horas de relógio, ouvindo música, sentado na plataforma. E não fui trabalhar naquele dia. E aí eu levantei de lá e falei assim, Deus, foi do fundo da minha alma, eu falei assim, Deus, eu vou levantar daqui e vou trabalhar com o que eu gosto, o que eu amo, que é a música, e o Senhor vai me ajudar. Eu usei a minha fé ali de uma forma. Sim. E aí eu cheguei em casa, aí minha família, mas não foi trabalhar, tal, não sei o quê. Aí só minha mãe me apoiou. Naquela época eu lembro disso. Outros falaram, mas você vai virar vagabundo. E de músico na sua família era só você? Só eu. Sempre. Nessa era de músico, né? Você que despontou ali. E aí todo mundo começou a falar, vai virar vagabundo, isso daí não dá dinheiro, né? E aquilo eu fui ficando quieto, a vontade de xingar todo mundo, mas não podia, eu fiquei quieto. E aí passou 1 semana nada, passou 2 semanas nada, passou 3 semanas nada. Aí eu falei, Deus, vou ter que voltar pro CLT de novo. Como é que vai ser esse negócio aí, né, tal. Aí quando passou 30 dias, eu recebi um telefonema de uma pessoa lá de Itacoaxetuba. Ele falou assim, nós temos amigos em comum no Orkut. Nossa, Orkut. No Orkut, você não quer vir fazer um teste para dar aula na minha escola de música, não? Aí na hora eu dei um glória a Deus bem alto, ninguém entendeu nada, nem ele. Aí eu fui. Resumindo, da noite pro dia, eu entrei na escola de música. Eu não tinha escola de música ainda. Eu não tinha escola de música ainda. E aí da noite pro dia, eu era o professor que mais tinha alunos na escola de música dele. A pessoa vinha fazer a primeira aula comigo. E novinho, né? E novo. Só que eu já desenrolava. Só que nessa época eu já entendi o que eu estava fazendo. E outra, hein, galera? Você quer ter um diferencial, é estudar. Até hoje eu estudo. Eu estudo música há mais de 30 anos. E sabe o que eu aprendi em 30 anos? Que eu sou uma criança ainda na música. Então tem a galera que estuda 1 ano, 2 anos, acha que sabe tudo e não sabe. Até hoje eu estudo. E aí eu falei assim, peraí. Se eu vou lá toda terça-feira eu ganho X, eu vou abrir um espacinho na minha casa para dar aula de canto. Aí eu comecei a dar aula de canto, Daniel. Só aula de canto, não existia a escola de música fácil. Entendi. Aí começou a dar aula 7 horas da manhã e eu parava 1 hora da manhã. Só parava meio-dia para comer. Entrava um aluno, saía outro, entrava um aluno, saía outro. Aí surgiu a escola. Aí os meus alunos de canto falaram assim, professor, você não dá aula de violão? Eu falei, dou. Eu não sabia dar aula de violão. Você dá aula de baixo? Mas você já tocava? Não, nessa época não. Tô falando, não sabia. Você não tinha ido pros instrumentos ainda? Não. Você só tava ali o instrumento que eu tocava sem saber partitura ainda era bateria e cantava. Aí você dá aula de baixo? assim, dou, mas eu não dava aula de baixo. A escola surgiu assim. Aí o que aconteceu? Vem aí semana que vem, eu vou trazer meu amigo. Vem aí você e seu amigo. Aí eu ligava pros meus amigos, eu estudava baixo a semana inteira. E quando chegava no dia de aula, vocês vão aprender isso aqui, ó. Os caras, nossa, você toca muito. Eu falei, pois é, senta aí, vamos estudar. E aí eu comecei a dar aula, resumindo. A escola chegou a ter 16 professores lá. Caramba. Né? Perdi as contas. Aonde ainda é hoje? É onde ainda é hoje a escola. Porque você ampliou muito lá. Exatamente. E
E foi um sucesso, assim. Hoje nós damos aulas de canto, teclado, violão, bateria, guitarra, baixo e dentre outros segmentos também que a gente faz. Certo. Então foi assim que surgiu a escola de música. Aí eu parei de dar aula para os outros, comecei a trabalhar para mim. Certo. E uma pergunta, nisso daí, você sempre atuando no meio evangélico, né? Porque já era um meio que você já estava mais confortável ali e acredito também que o pessoal foi te dando uma força ali para poder ir pegando aula, Sim. atuar nas igrejas. Sim, sim. Foi porque eu sou evangélico também, sou cristão também. Certo. Mas a nossa escola atende todo mundo. Para Tá. mim não importa se o cara é evangélico, católico, umbanda, macumbeiro. Para mim não importa isso. Você Porque recebe seu aluno ali tratamento pau na máquina. O tratamento é igual para todo mundo. Igual eu sempre falo, igual hospital. Se você tá passando mal, você não quer saber qual religião que o médico é. Exatamente. Você vai ser tratado Exatamente. como um profissional. Na nossa escola é a Maravilha. mesma. É a Isso é um mesma diferencial, forma. né? Não, lógico, Isso é certeza. um É diferencial. trabalho, né? É trabalho. É isso. É trabalho. E qual que Que foi a sua legal, pergunta cara. que eu não entendi? Não, era só para saber se nesse seu começo, se a igreja de alguma forma ela te incentivou Isso. a você ir, porque hoje você, não só hoje, mas já há algum tempo que eu te conheço, e você sempre foi muito atuante nas igrejas, Sim. palestrando e cuidando da voz de pessoas lá, porque você é um especialista de voz também, né? Isso, Você dá aula. exatamente, assim, eu Como é que funciona agradeço isso? muito as igrejas evangélicas porque foi aonde abriu a oportunidade para dar Isso que eu quis palestras. dizer. É. E queira ou não queira, hoje 90% dos meus alunos são evangélicos. Sim. E não é algo que eu escolhi, é algo porque hoje no Brasil o número mais relevante de pessoas que cantam, Exato. que estão atuando toda semana é a igreja evangélica, né? Tem Sim. igreja católica também, outras igrejas que tem mais a igreja evangélica. É muita gente. Então hoje em dia, para você ter uma ideia, a gente não dá conta. Hoje nós temos lista de espera para a gente conseguir dar aula para as pessoas. Que legal. Por quê? Porque eles entenderam e eu entendi que não era quantidade, era qualidade. Você já gerou um valor lá, o famoso brand, né? Exato. E isso é o que cativa a pessoa até esperar uma data para você atendê-los, né? Isso é muito Eu bom. fico muito feliz. E isso foi fruto de oração. Né? Sempre é, Muito né? joelho no chão e eu falava, Deus, eu quero Deus chegar a um cuidando de nível, vocês, né? eu quero chegar a um nível que eu tenha lista de espera. E todo ano a gente tem lista de espera lá e a gente está tentando ajustar para abrir mais, ampliar mais para poder atender a galera do bairro. Hoje, qual é o tamanho da escola? Quantos alunos tem? Qual é o esquema que está hoje, assim? Você Hoje- atende para todos os instrumentos? Como é que está hoje Isso, lá, a se o gente- cara quiser te procurar Eu não sei hoje? te falar o certo qual a quantidade de alunos que nós temos Tá. hoje. Mas hoje nós atendemos aula de violão, guitarra, bateria, baixo, teclado também. Tá. E um diferencial da escola, nós estamos atuando com musicalização infantil. Sim. Isso é Cara, super que importante, até para a galera do bairro saber também. Eu tenho pessoas com prescrição médica que vêm estudar musicalização infantil Que e legal. musicoterapia. legal. Musicoterapia? Isso, eu vou explicar para você. Nossa, me explica aí, Eu vou cara. explicar para você a musicalização infantil, Tá. certo? Tem esse cartão aqui do seu patrocinador que é a Casa, Casa do do Groove. Groove. Pega esse cartão aqui. Agora você vai entregar esse cartão para mim, mas não procura a minha mão, só estica reto. Isso, quando eu falar. Então Estica- vamos. Isso. Teste, teste. Entrega para mim. Você viu isso aqui? Sim. Eu não fui aqui, eu fui aqui. Isso acontece com vários testes que eu faço com as crianças lá na escola. Oh, Eu sei que a interessante. criança tem desvio da visão, se ela tem problema de audição, de visão, se ela tem coordenação motora. Então, com a música, a gente consegue descobrir se a criança é autista, se tem TDAH. E a Olha. música hoje, a gente trata a música não só como música, a gente trata como tratamento também. Sim. Que aí entra a parte que você falou da musicoterapia. Hoje eu tenho, em média, 8 alunos que vieram por prescrição médica estudar comigo. Que legal. E não é cara. qualquer pessoa que pode trabalhar com musicoterapia. Você tem que estudar Entendi, musicoterapia. entendi. É uma responsabilidade. Hoje nós temos alunos com TDAH, temos alunos com Que é algo que está autistas, muito alto, né? muito alto, autista, síndrome do pânico, depressão é o que mais tem. Cara, que legal. Então nós temos que tratar isso. Então, para você ter uma ideia, e para você aí que quer viver de música também, nós temos alunos que esse ano, Daniel, vai completar 11 anos que está comigo. E temos Olha aí. alunos que vai completar 9 anos que estão comigo, fazendo musicoterapia. Porque a musicoterapia é algo que não é para eles tocar, passar e fazer show, não. Mas É que o mantém momento- ele É equilibrado. o momento dele. Uau. E muitas pessoas não sabem disso. Você sabia que na Europa já tem hoje, eu estudo muito sobre música. E na Europa hoje, nos aeroportos, né? Sim. Infelizmente teve uma tragédia agora, no sul lá, meus sentimentos a todos aí da família. E lá nos aeroportos na Europa, eles têm umas salas para os pets, cachorro, gato, papagaio, e foi comprovado cientificamente
que eles colocam a música clássica para acalmar eles, para eles viajar. Então você vê que a música ela tá em todos os lugares. Em todos. Não, é incrível, cara. Eu sou da música e não sou. Eu sou um cara que eu preciso de música pra tudo. E eu já tentei algumas vezes entrar nesse circuito, mas Deus foi bem específico pra mim. Ele falou: não se mete, não. Com isso aí, eu vou descolar uns dons aqui pra você construir umas coisas, falar umas coisas e tal, mas não se mete a cantar, não. Louva aqui no banheiro, quietinho, que eu já entendi, eu já me agrado, mas não precisa judiar do pessoal. Mas, cara, eu pago um pau mesmo pro cara que leva um som, cara que... Nossa, música é um negócio muito, muito vibrante, né? Sim. E conduz demais, mexe muito com o nosso emocional. E aí eu fico imaginando, né? Esse tipo de patologia, como TDAH, como autismo, Depressão. Síndrome de Down, o pessoal que tem depressão. Síndrome do pânico. Eu sou professor de educação física, né? Já aposentado de muitos anos. E eu tive a experiência de trabalhar no SESI num curto período lá, estagiário. E eu trabalhei com várias patologias lá. E a atividade física, ela também desenvolvia muito isso, né? É verdade. E eu te confesso que foram 3 meses que mudou minha vida, cara. Que aí eu trabalhei com muitas crianças lá. E foi um período incrível. Então eu acredito que com a música não deva ser diferente. Sim. Deve ser um negócio muito gratificante, assim, recompensador você poder ajudar isso daí e fazer diferença ali na vida dessa criança que é especial, né? Exato. Que precisa desse tipo Cuidados, de um né? acompanhamento e cuidados especiais para que ela se desenvolva, né? E um mundo tão hoje com bullying, com taxamento de tudo e tudo mais, né? Isso oprime muito a molecada, né? Que tem esses problemas aí. Então, ações como essa sua aí são louváveis. É muito legal, cara. Então, legal. Então, a gente falou muito aí da escola de música, que já faz uma baita diferença, não só no nosso bairro, mas aí você recebe indicação, eu sei, de muitos lugares. E aí você lançou uma produtora, cara. Exato. Vamos lá, fala pra mim dessa produtora, quem você anda acompanhando, pra onde você vai fazer esses eventos, que eu sei que você é um cara dos eventos. Manda bala. Na verdade, sim, a produtora artística, ela surgiu agora, recente, através do Grupo FAS, que surgiu através da escola de música. Olha aí. Então, a escola... É uma perna, né? Então... Isso, eu comecei a fazer eventos através da escola de música, fazendo eventos pequenos no bairro, dando oportunidades, e já vai fazer quase 25 anos que eu desenvolvi o Show de Talentos. Show de Talentos. Onde eu faço eventos em teatros, na escola de música, para revelar novos talentos. Certo. E isso já faz uns 25 anos que a gente faz isso. E eu sempre quis ter a produtora, mas eu não queria encarar a produtora. Né? Tá aqui uma prova viva que ele vai falar daqui a pouco. Interessei, agora eu entendi. E eu nunca quis fazer isso porque eu sabia os bastidores, porque eu sempre cantei com pessoas, né, renomadas aí. E não é nem questão de corrido, é a responsabilidade, entender o mercado, como funciona, para você não entrar de qualquer jeito e ser mais um. Não, eu não quero ser mais um. Que se der tempo eu vou explicar pro pessoal. Fica à vontade. Aliás, eu vou explicar sempre pro pessoal. Sempre tem tempo, aqui eu tenho tempo demais, velho. Fica tranquilo. Eu vou explicar pro pessoal como que eu trabalho quando a gente começar a falar do Guto. E aí, dentro da escola de música, comecei a fazer pequenos eventos e a galera começou a me chamar. Felipe, eu tenho um evento para fazer, você não quer organizar? Falei, vamos lá. Quanto você cobra? Nada, vamos lá. Todo mundo começa assim, né? Você fez comigo. Cara. Exatamente. E eu amo projetos pioneiros assim. Certo. E aí, resumindo, eu comecei a cantar em casamentos, novinho, 12, 13, 14 anos e tal. E aí a galera começou a me chamar para organizar os casamentos. E aí eu comecei a organizar casamentos, comecei a organizar eventos corporativos, e a galera foi me dando oportunidade. E hoje nós temos a produtora que tem uma estrutura. Se você fala assim, eu quero fazer um evento num ginásio, eu quero fazer um evento no estádio, eu quero fazer um evento na rua, a gente monta tudo, desde som, iluminação, telão, toda a logística. E nós desenvolvemos aqui em São Paulo, que é super interessante, a assessoria pessoal VIP. Uou. Não é qualquer lugar que tem assessoria pessoal VIP. O que é isso? O Daniel,
ShimbaCast, acertei, né? É isso. O ShimbaCast vai fazer aniversário e você vai trazer um artista renomado ou um empresário renomado, você vai ligar para minha empresa e é a minha empresa que vai buscar ele no aeroporto, no heliponto. Nós que levamos ele pro hotel, reservamos toda a passagem aérea para ele. A gente se preocupa com o que ele come, o que ele não come, que é o detalhe que a gente não consegue fazer, Exatamente. Que é muito importante. Exatamente. E aí tem muitas pessoas que falam que é frescura saber o que o artista come ou não come. Você tá aqui no podcast esperando uma autoridade ou um artista renomado para te dar uma palestra exclusiva. Aí você não tem o cuidado de saber o que ele toma, o que ele tem alergia. Parece besteira o que eu vou falar, mas ele tem alergia a amendoim. A traqueia dele fecha, como é que faz? Ele não fala mais. E aí, tem que levar para o hospital. Então não é besteira, tem que saber. Nós, junto com a minha esposa, faz muito sentido. Faz muito sentido. Nós ligamos para a assessoria para saber o que ele come. Ele tem alergia a alguma coisa? E a assessoria pessoal VIP é tão bacana. Quando nós vamos fazer alguma autoridade, geralmente as pessoas vão em cima da autoridade e esquece a esposa, esquece os filhos. Não, nós cuidamos tanto da autoridade ali, principal cabeça, mas quanto quem tá da em volta esposa, da própria assessora, a gente cuida dos filhos, né? Eles falam, nossa, é diferente isso, são detalhes. Sim. Então nós criamos essa assessoria. Então como eu já estava trabalhando com isso, né? E aí surgiu a produtora. Mas esse camarada aqui, ele ia lá na escola, que nós vamos falar dele agora, ele ia lá na escola e falou, poxa, Felipe, eu tô aí na caminhada há mais de sei quantos anos, depois ele vai falar aqui, pô, tô precisando de alguém para cuidar da minha carreira, tô precisando de alguém. Eu falei, não, Guto, eu não quero isso agora não quero isso aí pra minha cabeça agora não, isso é muito dor de cabeça, tal. E aí, um belo dia, eu fiz o show de talentos, certo, no teatro, que inclusive já quero convidar todos aí, ó, dia 30/11, a gente vai fazer o show de talentos, 10 anos na Fábrica de Cultura. Vai entrar na descrição. Na Fábrica de Cultura da cidade de Tiradentes. Vai ser 10 anos lá, quero ver vocês lá. Com certeza, com certeza. E o ShimbaCast... Fazer um ShimbaCast ao vivo lá, hein? Entrevistando a galera. E aí, no ano passado, eu tava em cima do palco, vendo os alunos se apresentar. Eu contei isso, né? Foi. Vendo os alunos normalmente lá. Aí eu comecei a chorar, cara. Deus falou muito comigo. Olha que legal. Deus falou assim, até quando eu vou te dar os talentos e você vai deixar ir embora? Ah, teimosia. E eu comecei a chorar no palco, mas eu já fui enxugando as lágrimas, porque eu tava apresentando, e aquilo ficou mexendo em mim. Aí quando foi na outra semana, eu liguei, Guto, vem aqui conversar comigo. Não foi? Vem aqui conversar comigo. Aí eu falei assim, ó, agora eu vou criar a produtora. Já tô estudando o que é a produtora, já tô vendo o mercado, já tô ligando para as maiores produtoras do Brasil, até fora do país, já liguei para produtores de fora, como é que tá o mercado, porque você tem que estudar sobre isso. Sim, sim, claro. Né? E aí o Guto foi um dos primeiros a entrar na produtora e tem uma história maravilhosa. E hoje então nós estamos cuidando da agenda de artistas, né? Está para chegar uma leva grande aí de artistas, e esses festivais é para revelar novos artistas. Ah, entendi. Porque uma das minhas vontades, e o ShimbaCast vai me ajudar nisso, com certeza, é um desafio, que eu quero colocar vocês nisso. Legal. É revelar um novo talento nacionalmente, legal, aqui do bairro. Legal. Eu quero conhecer os talentos do Nossa, bairro. Então. Mas esse é o meu sentido. É isso, cara. É isso. Essa é a minha expectativa. Assim, a gente quer chegar nos caras grandão, mas eu quero fazer os pequenos ser grandão, cara. E se a gente puder ser um canalzinho aqui, um bracinho do Senhor aqui para ajudar essas pessoas a chegarem aos seus sonhos, isso. Maravilhoso. Tô dentro. É isso, é a gente revelar novos talentos. A gente participou sábado agora, né? O primeiro festival do Guto Santo Apresenta. O primeiro festival dele. Aí ele nos contratou para organizar. Você vê que legal? Entendi. Ele fez o festival e contratou a nossa empresa para organizar. E foi sucesso. Vai ter outras edições também, né? Tá. E aí, qual que é a ideia para a gente entrar para conhecer mais essa história desse guerreiro aqui? E aí eu comecei a estudar, Daniel. Eu falei assim, cara, eu não quero ser mais uma produtora. Eu quero ser a produtora. Uou. E tem muitas pessoas que às vezes falam assim, tá querendo se aparecer. Não, cara. Hoje em dia... Mas essa é aparecer você sim. tem que aparecer sim. As pessoas precisam conhecer você. Minha esposa sempre falou isso. Ela falou assim, você precisa mostrar o seu trabalho para as pessoas. Vindo em podcast, dar entrevista, eu não vinha não. Não, tem entendeu? que ir, cara. É outra visão agora. Hoje, se você não tiver... eu estudei e o Bill Gates falou um negócio interessante. Que no futuro, Bill Gates falou isso. Eu estava estudando, lendo o que ele estava falando. Ele falou assim, só vai existir 2 tipos de empresa no futuro, e o futuro é agora. A que vende
transmite, trabalha pela internet, aqui não existe. Exatamente. Eu E falei, aqui não existe. E eu falei, cara, a mesma coisa é pro artista. Se o artista não tiver uma rede social hoje, se ele não tiver uma produtora hoje cuidando da agenda dele, né? Esse cara aqui, para fazer show, ele tinha que carregar o som, tinha que montar tudo, fazer o som e a galera ir embora, tinha que desmontar, carregar tudo de novo, coisa que eu também Fizemos muito. entende? Então hoje a nossa produtora, Daniel, a gente cuida das redes sociais do artista, a gente cuida do agendamento. Você faz um pacotão completo. Isso, a gente cuida do agendamento, nós temos assessora de imprensa, nós temos terapeuta pro nosso artista, nós temos psicólogo pro nosso artista, nós temos advogado pro nosso artista, a gente tem o produtor vocal dos nossos artistas, o produtor musical. Então nós temos hoje, aqui na Zona Leste, muita gente não sabe, vai saber agora através do seu canal do YouTube, nós temos uma produtora monstra agora. Muito profissional para tomar conta do artista lá que não tem R$1 no bolso. Sim. Se ele tiver talento abre portas. Entende? Se ele tiver talento, nós vamos investir. Eu não vou contar artista, agora não, entendeu? Mas em breve vai estourar uns talentos aqui daqui da casa. Exatamente. E é isso, um fechando com o outro. Então, vou precisar de vocês, hein? Então nós cuidamos da passagem aérea, translado, hospedagem. Então assim, o artista que está começando agora, ele não tem noção de tudo isso. Ele não consegue fazer tudo sozinho. Então, isso entra a produtora. E o Guto foi o primeiro a entrar. Agora... E como é que entrou o Guto? Fala pra mim. O Guto entrou numa extinção, numa perturbação mesmo. Certo. Porque comecei no hip hop em 89. Certo. Nesse tempo, né, em 89, eu estava com 10 anos. De 10 para 11 anos. Eu morei no Cambuci. Mesmo morando aqui sempre... Eu falo que eu sou cria de Guaianás, porque eu vim pra cá com 1 ano. Com 10 anos, fui morar no Cambuci, mas no Cambuci eu morei só 4 anos. Certo. E foi no Cambuci que eu conheci a cultura hip hop. Eu andava de skate. Certo. Então eu morava no Largo do Cambuci. Pra mim chegar no prédio dos aposentados, que era o local onde tinha o Ralph, tinha as pistas de skate, aí eu tinha que passar pelo Portal do Break, que tinha lá... Portal do Break, que tinha lá MC Jack... Ainda não era famoso, tinha os Gêmeos, que é o Augusto e Gustavo, que são os maiores grafiteiros hoje do mundo. Certo. Tinha o Taíde também, que não... Nossa, Taíde, hein? MTV e tal. DJ Ninja, Código 3, e tinha outros lá, que eu não vou recordar o nome agora pra gente... né? E conheço... Isso daí lá atrás. Isso eu com 10 anos de idade. Caramba, você pegou a nata do hip hop ali do Brasil. 10 anos de idade. Então aí o pessoal continuava a ir pra pista de skate e eu ficava ali, vendo os caras dançando break. Caramba, cara. Né, aquela curiosidade que a gente chamava aqueles toca-fita grande. Perdão. Aquele toca-fita grande a gente chamava de box. Sim. E ali, os caras com os agasalhos, tênis com, a gente já falava trançado, os boné toquinho, eu ficava assim, vibrado. Eu falava, eu vou aprender a dançar break. Caramba. Aí foi aprender a dançar break. Eu aprendi a dançar break com DJ 1. DJ 1. Humberto. Aí eu aprendi a dançar break com ele. Aí dancei. Aí quando eu vi o DJ 1 pela primeira vez com um toca-disco da Gradiente. Sim. Que na época a gente nem falava scratch. A gente falava ali lá riscando lá. Uou. Eu fiquei assim. Ah não, eu quero ser DJ agora. Aí eu fui lá, perturbei meu pai. Pensa num cara que perturbou o pai. Aí meu pai comprou um toca-disco da Polivox na época, um mixer da Signos, que era um de botão, que é bem antigo, um deck da Gradiente, um receiver da Royal e 2 caixas. Ficou bem aí eu fui montado lá, ali. Não, eu fui pesquisar como que funcionava, porque antigamente os toca-discos tinha aquelas molas, então ficava pulando, né? Certo. E eu falava, mas os caras fazem os scratch e não pula, porque em casa eu fazia, pulava. Aí eu fui lá, conversei com o Ninja, com o DJ Ninja, né? Ele falou, não, você vai lá, você arranca as molas, ela fica caída e pronto. Ô, louco. Aí tá, fiz, pronto, aí tá. Aí chega o Taíde cantando uma música Homens da Lei. Dançando um break lá e cantando Homens da Lei. Aí o cara aqui já ficou assim. Aí no outro dia chega o Jack, cantando o Centro da Cidade. Aí eu falei, não, agora eu quero cantar rap. Uou, teve referência, né? Aí nisso, foi escrevendo. Aí no primeiro disco que o Taíde gravou, que se chama Pergunte a Quem Conhece,
Tem 2 músicas minhas lá. Ô, louco, que legal, cara. Mas assim, é engraçado que na época a gente não sabia nada de direitos autorais, a gente não Sim. sabia, entendia, a gente que era do rap, Ninguém a sabia. gente queria ver a nossa música E dá corda pro cara estourar A gente queria ver a e... música tocar, a gente não entendia nada. Certo. E com isso saiu música, e com isso aí foi vindo. Aí, Guto compositora. aí trajetórias, vários conhecimentos. Aí fui para São Bento, dançar break na São Bento, Praça Roosevelt. Mas a minha carreira no rap mesmo, cantando a primeira vez num palco, mano, foi no Clube House, Olha aí. que legal. Cascata, num show internacional do finado Bismarck. Bismarck tava 2 horas atrasado pro show. Aí os caras começaram no palco a fazer brincadeiras, né? Ah, lógico. Quem dança? Quem vem dançar um break? Quem vem fazer passinho? Quem vem cantar rap? Aí na época eu não cantei nem uma música autoral minha, eu cantei a música do MC Jack, Centro da Cidade. Com isso, o Carlinho, que era o dono da Cascata, gostou e falou, por que você não segue? Aí nisso fui seguindo, fui indo. Aí depois de 4 anos, aí no Largo do Cambuci, aí engraçado, aí pra você ver, aí eu faltando 1 ano pra me mudar, antes de 1 ano de eu voltar pra Guaianazes, aí eu conheci o DJ Gargamel, que é o DJ do Facção, que era o DJ do grupo Facção Central. Certo, Que antigamente não era nem Facção Central, era Facção Leste. certo. Porque eu fui um do fundador do grupo. Porque aí eu mudei pra cá, mas eu já conhecia os meninos. Tá. Aí então os meninos moravam no Cambuci, lá no Ipiranga, na Marajaí, e eu voltei pra Guaianazes. Tá. Só que aí a gente ficava naquele traslado, né? A gente se encontrava pra fazer os shows, só que era Facção Leste. Entendi. Aí depois eu saí do Facção Leste, aí entrou o Dudu e o Eduardo. Aí ficou o Facção Central. Caraca, olha que história que nós temos aqui, velho. É. E Só nisso, os fera. aí foi indo. Aí aí eu fui me aventurar como radialista. Aí tinha a rádio. Vozão, né? Rádio RCN de Guaianazes. Foi uma rádio que logo no começo da Transcontinental brigava de igual para igual. Olha aí. Tinha lá o DJ Fubá, aí toquei um tempo pela Zimbábue, aí eu conheci a rapaziada do Balanço Negro. Balanço Negro, como que era isso? Primeiro grupo de Guaianazes de hip hop. De Guaianazes mesmo. Balanço Negro. Que legal, cara. Rob Subinho, DJ Roy e o César fizeram parte desse grupo. Certo. Aí a gente tinha aquela questão assim, a gente tinha o nosso trabalho, mas a gente não tinha uma visualização musical. Sim. Então a gente fala assim, pô, como que o pessoal vai conhecer o trabalho Era do muito grupo regional Balanço ali só, né? Negro? Como que o público vai conhecer o Balanço Negro? Tá. Aí com isso aí a gente começou a fazer festival. Certo. Não tem onde é o Mercadão de Guaianazes? Sim, hoje? conheço. Não era o Mercadão, era Sim. só o pátio vazio, que ali tinha a feira, que era a melhor feira que tinha na zona de Guaianazes, era ali no Mercadão. Nas quarta-feiras tinha um caminhão da Cobal lá, que o pessoal ia comprar os feijão duro lá, que era um botijão de gás para cozinhar 1 quilo de Ô, feijão. louco. Isso na época que o Maluf era governador. Faz tempo, hein? Faz tempo. Aí a gente começou a fazer um festival ali. Com isso, aí a gente fez o quê? A gente não tinha som, não tinha nada, só tinha Tá. um sonho. Certo. Aí a gente começou a conversar com o pessoal da regional de Guaianazes, que era subsidiada à subprefeitura de Itaquera, que Certo. realmente que mandava, que antigamente Entendi. a gente não tinha subprefeitura, a gente tinha regional, a regional de Guaianazes, regional. A subprefeitura era Itaquera, que comandava tudo. Certo. E com isso a gente fez uma parceria com o Nelsinho da Supersom 2000 lá de Ferraz. Aí o Nelsinho emprestava os toca-discos, o som montava tudo. E a subprefeitura cedia o palco. E com isso a gente começou a trazer MC Pomel, que se fez parte, conheceu muito bem Caramba. MC Back Pomel. vocal pra ele. MC Pomel, o Taide veio, Jack, o pessoal do Placa Luminosa, Alpiste, Geração Rap, milhares de outros artistas, tanto do hip hop como de outros segmentos musicais. E com isso o grupo começou a ganhar corpo. Tá. O festival, o Balanço Negro, Balanço Negro. Então foi onde que o Balanço Negro ganhou corpo. Ganhou corpo. Com isso, do Balanço Negro, aí começou a surgir o DMN.
que é o grupo do DMN, que canta a música H.Aço, que é o Eli, o X, na época era o X, fazia parte, o Eli, o Marcão e uns outros. Eu não fiz parte, mas Tava ali perto. estava ali perto, tanto que... Sempre no movimento. Sempre no movimento, tanto que eles levavam as músicas para mim tocar lá na rádio. Tá. Como o Grupo Sem Compromisso, o Sem Compromisso que era da Coab, o Grupo Soeto que era da Coab. Certo. Então os primeiros vinis deles eu tinha um promocional, que era, Nossa, era uma cara. faixa só, música de um lado e do outro, era o que tinha. E a Zimbábue, o Chique Show, Cascata, que gravava muito isso, né? E aí depois disso foi indo, participando de outros grupos, composições aqui. Aí minha esposa sofreu um acidente, com tornozelo, colocou 3 parafusos no tornozelo dela. Aí eu fiquei parado mais ou menos 10 anos sem mexer com música, sem nada. Aí em 2010 surgiu o projeto vocacional nas prefeituras, no CEL. Certo. Aí minha esposa me escreveu, mas só que esse vocacional não tinha nada a ver com música, era só teatro. Tá. Ela falou, pô, você tá muito tempo parado, tá, vamos lá. Eu, fazer o quê, né? Então fui. Aí eu peguei primeiro um professor que seria o Márcio Mendes. Bom, o cara foi 10, aí a gente tava lá, ele passando expressão corporal, explicando, Entendeu. né? E eu ficava lá prestando atenção e ficava ali cantando musiquinha, rimando ali e tal. Aí ele ficava olhando, você canta um rap? Mas faz muito tempo que eu não canto, mas eu brinco. Aí começamos ali foi indo, aí convidei meu filho mais velho, aí chamei meu filho caçula, aí chamei meu cunhado, que é o Joe, aí chamei meu primo, que é o Ed, que é o DJ. Aí ficamos ali, todo mundo fazendo aula. Com isso, todo mundo falou, aí o Marco Simon, Marco Simon. Aí o Marco Simon saiu, aí veio a Cíntia. E nós começamos o mesmo esquema, cantando rap ali. E ela falou assim, por que vocês não se juntam e faz um trabalho entre vocês? Como assim? Junta aí, faz um grupo, tal, não sei o quê. Lógico. Aí dispersamos, aí cada um ficou na sua. Aí eu conheci o Snoopy. Aí o Snoopy formou família, formou o grupo Justa Causa só, era só Justa Causa. Isso 2010. Tudo em 2010. Tá. Aí em 2011, Justa Causa. Aí o Snoopy parou. E esse pessoal era tudo aqui de Guaianazes? É meu filho. Seu 2 filhos, entendi. um primo e um cunhado. Certo. Aí esse Snoopy, que era um amigo de Ferraz, parou também de cantar. Aí eu continuei, só com Justa Causa. Aí o Joe me ajudou, falou assim, mano, vou fazer uma música, gravar uma música com você, que naquela época quem tinha mais experiência de estúdio era ele. Tá. Ele viu eu cantando nos festivais, depois formou o grupo dele, aí depois de ano a gente se juntou. Aí com isso, ele me ajudou a gravar uma música, que foi a primeira música que foi Hey DJ, gravar uma música, aí voltamos a fazer a aula de teatro novamente. Olha aí. Aí nessa aula de teatro, aí falou, por que tal? Aí juntamos, fizemos Justa Causa, era só Justa Causa. Só Justa Causa. Aí gravamos a primeira música, que foi Chaveco, com isso gravamos a primeira música, e aí colocamos no YouTube a música. Tá. Vamos ver o que vai dar. E aí já essa rede social já tava inflamadona já, né? Já tava mas só que começando até então já, ninguém né? sabia mexer, que inclusive eu até hoje eu não sei mexer com nada. Tá. Quem tá me ajudando muito hoje é o Felipe. Agora, Felipe. A Késia, que tá me orientando essas coisas de Instagram, que tem um monte de coisa que eu não sabia, um monte Sim, de porque função. e você vai perceber que vai ter um resgate desse povo agora. Muita gente, de toda essa galera que você falou, ó, vão se levantar muita gente aí, ó, Guto, ó, fulano. Mas já estão. Já estão, olha lá. Já estão, porque eu vou chegar nesse ponto ainda. Aí com isso, formou. Aí a música começou a tocar no YouTube. Aí uma banda da Inglaterra entrou em contato com nós. Nossa. Na época por e-mail, falando que eles já tinham um grupo lá que era Justa Causa. Justa Causa. Então, traduzindo, Justa Causa. Tá. Então eles falaram que, não sei o que, direito. Só que eles foram muito legal que ainda entrou em contato. Ah, se é outro, já processa. Entendi. Amigavelmente. Entendi. Se é outro. O cara veio na boa mas trocar uma se ideia. o cara veio de lá, então o negócio tinha já expandido. Se chegou, lá. né? Aí o Joe falou assim pra mim,
Aí nós ficamos assim, pô, mano, a gente vai tirar o nome, pô, já tem uma música gravada, já tá no jogo das redes sociais, o pessoal já conhece. E aí, o que nós vamos fazer? Não sei. Aí um olhou pra cara do outro, olhou pro outro. Só tinha família no grupo. Certo. Família Justa Causa. Pronto. Olha aí. Aí fomos lá registrar. Mais autêntico que isso. Aí fomos lá no NP, registramos bonitinho. Hoje é uma marca. FJC é uma marca. Registramos. Aí o grupo de 2011 até 2016. Certo. Gravamos 3 álbuns. Participamos de vários festivais. Fomos na Globo, no Esquenta. Olha aí, Cantamos que legal. na Copa, em 2014 na Copa. Cantamos aí na Copa, foi no Vale do Agabaú. Fomos no programa do Ratinho, fomos... Eu sei que nós participamos de... Deu uma rodada. Rodando todos os equipamentos dos céus de São Paulo. Certo. Porque aí a gente foi um grupo que surgiu dentro da prefeitura, dentro do céu, então a gente foi trabalhando pela prefeitura. Aí chegou uma época que aí o grupo... Aí o meu filho mais velho hoje, que vai fazer 30 anos, né? No meu caso, o meu mais velho, né? Sim. Aí falou, pai, eu quero cantar samba. Aí foi cantar samba. Aí tem um grupo chamado Divina Poesia. Aí o caçula, pai, vou fazer samba também. Aí tem o Saudosa Maloca. Ó. Aí o DJ, na época tava com problema de pensão, essas coisas, né? Aí a gente já tava engajado já na Fábrica de Cultura, que foi a primeira Certo. Fábrica de Cultura, foi no Curuçá, próximo de casa. E eu era muito, quer dizer, sou muito amigo do Osiel Souza, e ele que comandava tudo. Aí ele me ofereceu o cargo no teatro, para tomar conta do som do teatro. Certo. Aí eu parei, pensei e falei assim, meu, mas se eu ficar aqui, eu vou ficar preso. É. A minha carreira verdade. para. Verdade. E o meu amigo, que eu tenho ele como primo mesmo, ele estava numa dificuldade, já tinha ficado preso 30 dias, por causa do pensão, essas coisas. Certo. Aí eu falei, põe o Edivaldo. E na época ele não tinha terminado os estudos ainda, não tinha nada. Aí a gente correu, ajudamos ele a terminar os estudos. Aí fomos, corremos. Aí Certo. conseguimos. Tanto que ele tá lá, já vai fazer 6 ou 7 anos que ele já tá na E família. hoje produz meus eventos lá. Olha aí, que legal. E aí, quando a gente chega para fazer evento lá, a gente não precisa se preocupar com o som. Porque o cara já tá desenrolado. Já Né? sabe como é que funciona. Não Entendi. precisa. Não precisa, não tem... Vocês atuam muito nas fábricas de cultura, né? Bastante. E já tem algum festival já no esquema aí, no hip hop e tal? Bom, nós tivemos um sábado agora, Certo. Onde que foi? na Fábrica de Cultura da Tiradentes. Olha. E a gente falaram assim, você quer fazer o festival? Aí contratei a empresa do meu patrão. Olha aí. É. Aí sim. Aí falou assim, não, mas só vai ser de rap? Até então ia ser só com o pessoal do hip hop. Tá. Aí eu falei, não, eu quero Cultural. Cultural. E a periferia apresenta. Certo. Então, Vai encostar um samba, vai encostar Não, outras coisas. Todo mundo é bem-vindo. tivemos pessoal da igreja, tivemos pessoal do rap, tivemos pessoal... Então, é que nem ele De falou, boa. independente é música. Não, isso é maravilhoso, cara. É música. Diversidade ali e tal. Aí fizemos, estamos com agendas para fazer outros, né? É. Aí com isso, aí chegou no Guto Santos Solo, Olha aí. que mantém o Família Justa Causa, A marca, né? a marca. Então você traz com você a família Justa Causa, Sim, certo? porque ficou muito vinculado. Claro. Onde eu vou cantar ao Guto do Família Justa Causa. Muitos anos, né? E você não tem um negocinho pra mostrar pra gente assim, não? Um sonzinho aí pra fazer? Não? Então, aí É. Aí, né? Aí eu comecei a fazer aula com meu amigo. Tá. E comecei assim, eu comecei a sentir naquela necessidade de falar assim, mano, o Guto, mano, eu tenho que continuar carregando caixa, montar som, montar o show e cantar e depois desmontar. Porque é pesado, né, meu? É difícil, é complicado. Aí, Felipe, cuida da minha carreira. Não, Guto, eu não quero mexer com isso. Felipe, não quero. Aí chegou um dia que ele falou, ele ligou, vem aqui. Certo. Assim, do nada, vem aqui em casa, a gente conversar. Conversou e tal, ele falou. Aí eu fui. Fiz a apresentação, né? Que eu tinha feito os slides, né? Cara, isso o Felipe, eles têm uma maestria, ele e a Késia, pra organizar essas coisas, né? Uma vez ele fez todo um planejamento do Espaço Antiqua,
Na época era Antico Arral. Cara, ele montou um negócio muito incrível. Ele e a Kézia. E eu falei, não, mas me manda. Ele, calma. Cara, ele trouxe com uma excelência. E, cara, e de verdade, esse é um carinho que profissionalismo e carinho, né? Que mostra vocês, cara. Parabéns. Claro. Eu tenho certeza que vocês vão muito longe ainda porque você tem esse feeling de cuidado com as pessoas, mano. Isso é especial demais, mano. Eu tenho certeza que ele deve ter ido pro mesmo caminho contigo. Não. E ele me trouxe uma apresentação mesmo Nossa, top, e assim, mano. E é uma coisa que a gente do rap não tá acostumado com o tratamento, com o que você vai dizer, como que você vai se comportar, onde... A gente tava acostumado assim, quanto que é o show? 5 mil? Ah, vou lá, vou cantar, acabou. Aí chega lá você, todo desleixado, sem acesso, sem nada. Automático não. Sim. Aí, a gente do Família Justa Causa, a gente tinha um cuidado no que a gente fala, de que forma a gente ia falar, de que forma a gente vai escrever a música, como que a gente vai se comportar no palco. Porque a gente fazia mais apresentações para criança Tá. e adolescente do que para adultos. Entendi. Tanto que a gente só ia nos céus, escola. Tanto que você vê, no grupo era assim. Era o David Mato, que Deus o tenha hoje, que era o back vocal, era professor de química e matemática. Olha aí. O Joe, meu cunhado, pedagogo. Tá, Meu filho é redutor de danos. tá. Trabalhava no CAPS na época. O meu caçula estava só estudando, hoje está com 21 anos. Eu era educador social, Certo, pela Sociedade Amigos de Vila Nancy da minha sogra. certo. E o João Pedro, ele era professor de educação física. Olha aí. Então, exemplo, só tinha um pessoal. Então, e o pessoal ficava assim, pô, mas vocês cantam rap? Porque a gente não chegava. Eu sou da época do protesto, de ir lá, normal. Mas, de 2014 para cá, teve uma necessidade de mudança para o grupo. Certo. Postura, música, Letra, né? letra, tudo. E se a gente não tivesse mudado, o Família Justa Causa não teria chegado na proporção que chegou. Porque tem que ter essas mudanças, né? Não tem jeito, cara. Você tem que acompanhar. E eu prefiro, quando hoje, como Guto Santo, eu fiz assim, eu vou fazer aula de canto, eu quero aprender a cantar, rimar, eu sei rimar. Eu quero aprender a conversar, eu quero aprender a me portar como artista, chegar no lugar, saber onde eu tenho que entrar, onde eu tenho que sair, o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Entendi. Então, como eu falei pro Felipe, Felipe, eu não quero ser só mais um cantor de rap. Entendi. Hoje, nas minhas músicas, tem muita musicalidade, tem muito back vocal cantando, tem muita... Não é aquela coisa quadrada da rima. Gravou uma música agora também. Agora não, você gravou uma música também com Douglitz, que é parceiro nosso, que hoje é vocalista do Exalta Samba, né? Olha aí, que legal. Hudson, prepara aquela pergunta sua, porque é tua praia isso aí, cara. Temos a música... Prepara aí, meu. Aí temos a música gravada. Hudson curte muito hip hop. Opa! Aí a música Me Acha em Se Olhar, hoje gravei com hoje, vamos dizer, o Exalta Samba. Aí tem um trabalho que estamos concretizando ainda, que não foi lançado, que vai ser lançado através da produtora. Certo. Que é a gente vai refazer essa música novamente, vamos regravar novamente. Tá. E tem uma música que foi gravada com o Rap Hood, tem música gravada com o DMN, tem música gravada com Facção Central não, com... Como é o grupo lá, Dicionário do Gueto? Não, de Diadema ali, das expressões de Diadema ali, com o DJ é o Bola 8. Não vou lembrar aí. Não é a Facção Central, não, que a Facção Central não tava falando, mas é o DMN, Rap Hood, o back vocal do X, que é o 13, também gravou comigo, gravou. Realidade Cruel. E o Realidade Cruel também gravou. Vai fazer parte desse novo álbum. Caraca, então tem coisa demais vindo aí, hein? Pesada, com gente pesada. Né? E sem contar que vai vir outras coisas que mais orgânica. Tá. Mais orgânica que vai ser... A partir de então vai ser produzido pela produtora. E aí fica fácil pra você, hein, Felipe? Trabalhar com só um monstro, cara. Pois é, fica mais fácil, né? Quando a gente aceitou eu conversar com o Guto de trazer ele, eu não trouxe ele só porque era meu amigo, porque só ele
Ele ficou me enchendo meu saco. 4 anos. Fez 4 anos isso, né? 4 anos perturbando ele. Foi 4 anos. Foi assim, da noite pro dia, né? Foi Sim, 4 anos sim. ele falando e eu, não quero. Só que é um cara que entendeu. E a melhor forma hoje você ser um produtor é você sentar com a pessoa e ela entender que ela precisa ser produzida, ela tem que ser dirigida. Eu tive a oportunidade... Orientada. Não tem jeito. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra e tava a Fernanda Montenegro lá, uma das maiores atrizes. Ela falou uma coisa que é realidade. Ela falou assim, mais ou menos com essas palavras. Ela falou assim: as pessoas falam que eu sou a melhor atriz do Brasil, mas se eu não tivesse um diretor por trás das câmeras, alguém para cuidar de mim, me direcionar o que é certo, o que é errado, eu não estaria onde eu estou. E eu peguei aquilo para mim. É a mesma coisa os artistas. Se você não tiver alguém ali, não fala isso, né? Não fala isso. Não toca isso não tá legal, olha essa roupa, olha isso, olha aquilo. É complicado, é o detalhe, né? É o E detalhe. eu sei hoje a minha equipe aqui, cara. Sim. Até para singelo, né? Não é um trabalho grande assim na proporção do... Mas dá trabalho, né, Hudson? Sim. Pô, dá trabalho. Dá trabalho e tem que ser feito com muito cuidado. E por isso que nós vamos trabalhar, conversando com o Guto, nós vamos regravar algumas músicas dele, vai ser ao vivo. Inclusive o festival, a final do festival Guto Santo já vai ser com banda. Que Entendeu? legal. Então ele já vai lançar umas 3, 4 músicas com banda mesmo, a gente vai Legal. ensaiar, né, até o final do ano, isso, né? Isso. E já vai mostrar uma nova roupagem que é para vir com tudo no mercado, porque assim, a gente não tá abrindo a produtora para, igual eu falei, para ser mais um, a gente tá Sim. vindo. Tem que fazer um pra negócio trabalhar diferenciado, junto com os divertido. profissionais mesmo, alcançar o objetivo, né? E uma das formas de alcançar essa margem é vir em podcast como o seu, Sim. é internet e divulgar o trabalho. História, você viu que ele tem. Nossa, cara. Currículo, essa garotada que tá começando agora a cantar rap, tem que sentar e ouvir. Exatamente. Né? E pegar toda essa bagagem aí com tanto de gente boa, né? É. Eu não conheço todo mundo, Sim. né? Eu conheço um ou outro porque não sou do hip hop. Sim. Mas a propriedade da história que você traz, você é louco. E aqui de Guaianazes, né? E a galera Como não se sabe. diz, sou cria de Goiás. É isso aí. Mas como diz, né? Às vezes o pessoal fala assim, né? O santo de casa não faz milagre. Igual exemplo, eu precisei sair desses Guaianazes para ser reconhecido. Tipo assim, precisei ir para o Rio de Janeiro, precisei ir para Curitiba, precisei ir para Araras. Entendi. Curitiba, Araras, foi participando de festival onde só entrava MPB. Não entrava hip hop. Entendi. Quando o hip hop entrava, não passava da primeira eliminatória. Tá, E nós chegamos lá, fomos numa proposta diferente. Foi a certo. primeira vez que a gente participou, foi em Curitiba. O jurado, nada mais, nada menos, era o finado Kid Vinil. E o Soneca, se eu não me engano, e tinha um outro rapaz, eles que eram os jurados nesse Cara, Eu não gravo todos esses nomes. festival Fan Music. ô louco. Depois pode pesquisar no YouTube, Fan Music, você vai entender a proporção do festival. Caramba. Aí participamos, fomos pra Curitiba, passamos, ninguém acreditou, porque, pô, a gente foi só com DJ e vozes. E lá Certo. o pessoal era só banda, e bandas muito boas. Tá. E isso se misturava, Guto? Hip hop, MPB, rock, Rock, tal, samba. Aquela mistura. E uma coisa que eu aprendi foi que quando a gente começou a participar no ano seguinte, que a gente participou do festival novamente, que participar do festival tinha que ter alguém cursando faculdade. Certo. E na época meu filho fazia faculdade. Ah, entendi. Então, tinha Então que puxava ter. essa daí. Senão, não participava. Ah, E eu entendi que quando eu entrei no festival, eu entendi que... Aí eu passei pros meninos, gente, quando chegar lá, não fica que nem tiete. Se comporta É, que nem isso, artista. é verdade, é verdade. Porque você... e o festival era assim, era o festival, mas na final tinha artista de nome Sim, com para certeza. participar. Tanto que em Curitiba, o Rapa cantou depois. Uou. Aí, do segundo ano diante, a gente foi lá e tal. Aí eu falo assim, faça amizade com o técnico de som. Esquece o resto do povo. Se tiver de pegar o técnico de som no colo, levar ele no banheiro, leve. Entendi. Não, porque o técnico de som... Ele é o cara. Ou ele vai deixar brilhantar seu show, ele Exatamente. vai acabar com você. verdade. Entendi. Olha aí, cara. Nós pegamos uma amizade com o pessoal. E
Do terceiro ano seguinte, a gente já não era competidor. Ah, entendi. Era assim, a gente participava do todo do festival, mas a gente era a banda que cantava antes do artista principal. Olha aí. Então aí a gente começou... Já tinha um prestígio, já. Começamos a cantar no som do... Exemplo assim, era montado 2 sons. Certo. Era montado o som dos artistas principal e o som do festival. Só que a gente, Família Justa Causa, já começou a cantar com o som dos artistas. Certo. Então a gente fizemos uma abertura pro Rapa, fizemos uma abertura pro Gustavo, cantamos no show do Gustavo Lima, Olha aí. cantamos no show do Capital Inicial. Uou. Aí. E teve os outros, outros sertanejos lá que eu não recordo. E Certo. de todos esses festivais a gente sempre ficava entre terceiro, segundo, terceiro e segundo. E o único grupo aí, depois disso, começou a vir aquela gama de hip hop participar. De uma certa forma, vocês acabam abrindo portas, né, cara? Acabou abrindo porta, porque Abrem era uma coisa portas. que não tinha. Sim, Não tinha. sim. Aí a gente passou aí, ó. Eu comecei a conhecer pessoas que eu já nunca imaginava conhecer. Conheci o dono do Bradesco, Olha aí. porque ele que patrocinava. Patrocinava e curtia lá os Ele eventos. patrocinava. Então a gente tinha o privilégio da gente ser um grupo de rap da periferia de São Paulo, Tá. Guaianazes, tá no meio de uma elite. Então a gente ficava tipo ali no meio do camarim com eles. A gente não tinha aquela coisa assim, ó. Você vai estar pro camarim, vai assistir e tal. Não, a gente ficava junto. Certo. E a gente era o quê? Na época a gente era em 7. Olha aí. 6 vocal e um DJ. Caraca. Mas cada vocal com a sua propriedade diferente. Então era o que Entendi. mesclava, ficava muito bom. Né? Entendi. Aí hoje Guto Santos solo, mantém o Família Justa Causa, Certo. que a gente linka por causa da marca. E hoje Guto Santo faz parte do grupo Faz, Olha que aí. tá aí da produtora. Sobre a assessoria deles. Assessoria dele, assessoria da nossa amiga Kézia, que tá me ensinando a mexer nessas coisas de Instagram, que ela me manda uns vídeos, ó, Guto, ó, você clica aqui, Ah, eu sei como é você isso. faz aquilo. Aí eu falo, pô, mas É o desse Story, jeito é o que faz Reels, negócio. não sei o que e tal. Muita coisa. Não, cara, os meninos ficam me pentelhando aqui também. Dani, sobe, Dani, não sei o que, vem gravar isso, vem gravar aquilo. Como eu? Pô, mas Calma aí, velho. Mas é muito da hora, porque eu falo assim, pô, meu, é diferente, né? Tipo assim, hoje eu vou falar assim, Guto, tem uma apresentação lá na Fábrica de Cultura, você tá horário, você tá lá, quando você chegar a tal horário você me liga, porque pra gente ter a nossa preparação. Meu, é diferente. Eu chego, fico no carro quietinho, Felipe, cheguei, tô aqui fora. Olha aí. Vem o Felipe, quando não vem o Felipe, vem a Kézia. Quando não vem a Kézia, vem o menino lá, o Lucas. Porque Vem o Lucas. eles são organizados, né, meu? E aí fica, pra vocês, fica mais tranquilo. Porque o artista, ele se sente cuidado chega e bem, né? Ele já chega e já tá tudo pronto, né? A gente Exato. só vai receber ele, né? Exato. Vamos continuar, só vamos arrumar aqui. Esse microfone tá ruim, eu vou colocar esse um pouquinho mais pro meio, aí vocês dividem ele, tá? Tranquilo. Isso aí. Então aí chega, ó, Guto, nós vamos filmar aqui, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Pô, aí eu tô assim, sabe quando criança, quando ganha um presente novo? Sei. É tipo assim, a bola é minha. Se você não pôr no meu time, ninguém vai jogar. Leva Entendi, a bola embora. entendi. Direcionamento, né? Você fica mais tranquilo de chegar no local, já tá tudo pronto. Ele só passa o projeto. Igual hoje, falei, Guto, tem um podcast assim, tá hora. Que legal. Tem que vir e fazer. Por quê? Porque a produtora Tem que mostrar é isso. cara, mano. Tem que mostrar exatamente. cara. É. E eu me preocupo com aquilo que eu me preocupo com aquela questão. Escrever música, ensaiar e chegar no show fazer o melhor. Entendi. Esse tá de Que já é um baita caminhão. E você Com fica com a certeza. cabeça mais livre pra fazer o seu som da Só hora. que ainda eu tô me adaptando assim, porque pensa, você tinha 5 com você, ali cantando com você. Sim. Então, se você esquecesse uma letra, um pedacinho da letra, um já cobria. Sim, então, sim. Hoje não, hoje é tipo assim, hoje É. é eu e a produtora. Então, mas assim, a gente estamos fazendo um trabalho que é as gravações dos back vocal, Nova a gravação, roupagem, né? a gravação das dobras de vozes. Legal. Porque aí, tipo assim, tô sozinho ali, o Guto, um DJ. Porque aí vamos ter 3 formatos de shows. 3 Certo. formatos. Vamos ter a banda,
vai ter tipo assim, um violão, um teclado e o DJ, ou só o Guto Santo DJ. Certo. Então vamos se dizer, se tem só o Guto Santo DJ, então eu tenho que ter tudo gravado. Entendi. Tem que ter ali as vozes, o back vocal gravado, Sample, tudo gravado. tudo bonitinho. Então, canto tranquilo, sem me preocupar. Pô, eu tenho que lembrar que eu vou ter que cantar o refrão, mas não, já tá gravado, aí eu só venho por cima, dobrando. Então, quer dizer, que é o trabalho, né? Entendi, tem todo um Tem troço. essas opções, né? A fazer shows, aí prefeituras, projetos culturais, fábrica de cultura. Ah, eu quero trazer o Guto Santos. Você quer ele com banda? Caramba, que legal. É um valor. Ah, quer um acústico, violão e voz? É outro valor. Ah, quer Entendi. só o DJ e o Guto? É outro Então, valor. o evento ele pode organizar toda essa sua apresentação aí, né? Se No adaptar. que E se adaptar. Na verdade, se adaptar, nós né? que vamos nos adaptar ao evento, né? Tá. Depende da estrutura e quanto o Entendi. pessoal vai investir nisso, né? Pô, cara, que legal, meu. E, ô Felipe, além do Guto, você já tem outros artistas aí cuidando, Sim, assessoria? nós temos outros artistas que estão chegando, novos também, né? Nós temos o Gerson Isidoro, que é uma referência gospel também, nível nacional. legal. Que ele canta a música Filho Pródigo, né? Regis Danese gravou a música dele. Olha aí, que legal. Marcos Feliciano gravou a música dele, né? Então, e eu aprendi muito com ele também na estrada, fiz back vocal para ele 7 anos. Olha aí. também, né? E hoje ele está entrando para nossa produtora. Temos também a Nicole do Vale também, que está chegando com tudo aí também. Uma menina está arrebentando, inclusive ganhou o primeiro festival, né? Em primeiro Ganhou. lugar. Foi muito bacana. E estamos trazendo outros artistas também, que nós estamos com a produtora se organizando para fazer o lançamento agora dia 30 de novembro, lá no teatro. Nós Olha vamos aí, que lançar a legal. produtora lá. Aqui na cidade de Tiradentes. Isso, nós vamos lançar a produtora com todo mundo lá tocando ao vivaço. Que O Guto legal. vai estar lá, toda essa galera. Aí, uma oportunidade para fazer um impulsionamento aí desse Isso, evento, hein? Isso, essa é a ideia. Exatamente. Então nós estamos correndo atrás dos patrocinadores, estamos correndo atrás das bandas que vão participar. Né? Certo. E a nossa produtora que vai Contem com a organizar. gente, contem com a Pô, gente. muito obrigado. E nós vamos organizar tudo isso, porque o objetivo final é revelar novos talentos. Certo. Esse é meu foco maior. E esse é o canal ainda, Felipe? Pensando nesses novos talentos, assim, muita gente fica pelo caminho, né, cara? E às vezes grandes talentos de verdade, alguns desses programas aí de TV ajudam bastante, mas quantos e quantos talentos não ficam pelo caminho sem uma assessoria? E o quão é importante o seu trabalho, cara? Porque a gente vê muita gente ruim também, né? Porque assim, e não é porque o cara... É porque o trabalho não foi bem feito, né? E às vezes a assessoria que deram pra ele, sei lá o que aconteceu, que jogou esse cara lá no mercado, mas tem gente ruim também no espaço, né? Então assim, quanta gente boa a gente vê aqui na nossa quebrada mesmo, pertinho da gente, que por conta de uma assessoria não conseguiu Exatamente. ter esse direcionamento pra chegar, né? E fazer a diferença. É porque a verdade, Daniel, é o seguinte: existe muitas pessoas ruins ganhando muito dinheiro. Então, é isso que eu fiquei Ruins. pensando aqui, né? Ganhando muito dinheiro. Só que acontece, essa pessoa ruim, que tá ganhando muito dinheiro, fazendo um show nacionalmente, internacionalmente, tá nas televisões, ela tem um produtor atrás, tem uma produtora atrás que entendeu que aquele produto ruim sai dinheiro. Ah, entendi. Que é o que o povo quer ouvir. Ah, tem isso também, né? Cara, Exatamente. Isso aí, lançou esse hit, todo mundo tá cantando, é isso que o pessoal quer. Aí a pessoa tá em vários programas, e tem muita gente, agora vendo isso que você falou, tem muitas pessoas talentosíssimas, não só no nosso bairro, mas em várias periferias do Brasil, a nível nacional, que são muito boas. E também tem aquele que ou ele vai trabalhar ou ele vai seguir a carreira dele. Ele tem que escolher. Você acha que em algum momento também o nosso nível de... Como é que eu vou dizer isso? A gente espera pouco, porque, veja bem, a régua nossa tá muito baixa, mano. Tá muito baixa. A gente pega um pessoal aí mais simples, vamos dizer assim, mas que entra nas graças de um... Assim como jogador de futebol, né? Claro. Molecada ruim do caramba, meu. Sim. Posso te falar? Né, ô Hudson? Nós que é do futebol aí, né, meu? Cê é louco. Pega
eu acho que 8 desse time do Corinthians aí, eu sou palmeirense, só que é o seguinte, Corinthians, se levanta aí, porque nós precisamos de vocês, né, mano? Nós precisamos do Corinthians pra bater, né? Mas que um time mais digno, né, meu? Você é louco. Os caras ruins demais, velho. Eu fico triste de ver o Corinthians jogar, mano. Você entendeu? Porque eu sou do futebol, né? Então, assim na música também. Eu lembro que há uns anos atrás, aí eu tava vendo uma parada lá acho que o Faustão tava ainda na Globo. E aí, meu... Tinha 2 meninas top, com uma letra de música linda lá de MPB. Elas ganharam... Eu não vou falar nomes aqui, não. Sim. E aí... Ganhou a melhor música do Brasil lá, o artista. Nossa, velho, que trem ruim demais, meu. Eu vou te falar, velho. Você é louco. Não, aqui em Chimbocana nós mete o pau também, mano. Você é louco, tio. Eu não sou da música, mas eu sei o que é ruim e o que é bom, meu. E a gente fica escutando um som top aqui, né? Um blues, um jazz e tal. E eu sei o que é bom. Eu sei o que é bom. E tem muita gente boa aqui no Brasil. Sim. E a régua nossa também parece que é muito baixa. Porque o pessoal, você é louco, tio. Né? Dava para ter um som mais, né? E principalmente o pessoal da igreja evangélica que acaba subindo mais, né? Porque acaba sendo mais notório, porque eu acho que a igreja evangélica ela acaba impulsionando mais o pessoal da música, né? E esse pessoal acaba indo tocando um MPB depois e vem pra música brasileira e assim, e acaba saindo até da igreja para procurar um lugar ao sol. E tá tudo bem, sem problema nenhum. Mas eu acho que a própria produtora tinha que também que valorizar esses talentos né, que fazem a nossa música brasileira aí ter mais. Porque aqui tem gente ruim, tem demais. E ganhando dinheiro e tirando lugar de gente que realmente podia estar brilhando aí. Exatamente. Tem muita gente boa também que às vezes não se estrutura em questão de se organizar. Por exemplo, não tem redes sociais. Tem pessoas que me procuram, Felipe, eu quero ser lançado aí no Brasil. Aí eu falo assim, me passa o seu Instagram. Ele não tem Instagram, não tem no canal no YouTube. Exatamente. E aí não tem como falar, cara, para você existir hoje, você precisa estar nas redes sociais. Exato. Né? Dando um ponto rapidinho, só para uma coisa que eu lembrei, você falou do futebol. Nesse festival que eu falei, que surgiu tal a escola, eu sempre faço algumas homenagens lá. Eu levo empresários, levo pastores, padres, a gente leva pessoas que trabalham com pessoas especiais, a gente tem várias categorias, professores, a gente homenageia essa classe, microempresário, enfim. E nesse ano eu levei alguns empresários no ramo de futebol, que eles trabalham com PSG, né, e outros trabalham com times na Itália. E eu recebi, quero mandar já um abraço aqui pro meu amigo Marcelo Tel, ele me mandou um áudio. Eu chamei ele para ir pro ele estava na Itália, eu chamei ele pro festival, ele falou, Felipe, vou estar no Brasil e eu vou lá te prestigiar. Eu falei, então se você vai me prestigiar, eu quero te homenagear lá. Eu homenageei ele com certificadozinho. Que legal. E aí eu apresentei o trabalho dele, falou assim, quem aqui no teatro tiver vontade, meus alunos, quem tiver vontade aí de seguir carreira, esse é o cara. Que eu vou falar agora de conexões. Esse é o cara, o Marcelo Tel. Né? Ele trabalha com vários times na Europa, enfim. Sim. E 2, 3 semanas atrás ele mandou uma mensagem, eu me emocionei muito. Ele falou, você lembra aquele dia que eu fui no seu festival? Eu falei, sim, lembro. Você lembra aquela família que me procurou lá do seu festival? Eu falei, sim, lembro. Então, só tô te avisando que eles estão embarcando pra Grécia jogando. Nossa, olha que benção. Olha que da hora. Bom demais. Mas você vê, acesso. Facilitar o acesso. Exatamente. Cara, eu achei que conhecer e colocar pessoas que facilitam o nosso acesso. Cara, se a gente não se ajudar, na hora que ele falou, me arrepiei. Falei, cara, que da hora. Dentro do festival de música, você dá a oportunidade. Exato. E hoje o cara viajou, ele, a mãe dele ou a avó dele, viajaram pra Grécia pra jogar futebol. Olha aí que legal. Através do projeto nosso, do Show de Talentos. Cara, que bacana. E o Felipe, ele falou uma coisa que ele tinha falado do Isabê. Aí eu lembrei de uma história agora. Manda aí. Rapidinho. Manda aí. Quando a gente tava no Balanço Negro, aí o DJ 1 formou, que até hoje ele tem a produtora Batuque. Aí nós fomos lá pro estúdio lá do... Estúdio chique lá do centro, lá, famoso, que eu esqueci o nome agora, Ateliê. Nós fomos no Ateliê gravar a música Assim Será a Paz. Montamos a música toda, DJ 1 produziu, bonitinho. 1h da manhã, nós estamos lá no estúdio gravando. Certo. Aí os caras bebendo, cada um bebendo, quem bebia, enfim. Né? Aí, estamos lá. Aí chegou a hora da música, fizemos a música toda. Aí o cara que ia cantar, gravar o back vocal, não foi.
Caramba. Aí a música lá parada, o horário correndo e nós ia. Nossa. E agora? O que nós vamos fazer? E o Isabê, na época, ele tava gravando com placa luminosa no estúdio do lado. Aí ele saiu, desceu, foi pra padaria tomar um café, nós estamos lá. Isso já era 2 horas da manhã. Nossa. A música tava pronta, só faltava gravar o refrão. E nós lá em conversa, aí o Isabê foi, cumprimentou o Humberto, aí cumprimentou nós, e aí tal. Ah, nós estamos fazendo um trabalho, aí tal, os meninos vieram gravar. Pô, meu, mas a gente tá com um problema que... Aí, conversa de produtores abriu lá, ali. né? Aí nem saiu o Isabê. Ah, vamos lá, eu faço pra vocês. Aí nós olhamos assim, cada um olhou pra cara do outro, assim. Não, eu faço. Mas vocês têm um refrão escrito já? Tinha um refrãozinho escrito lá, né? Aí ele falou, vocês me permitem eu fazer o refrão? Eu escrever o refrão? Sim. Aí subimos e tal. Ele foi, cantou uma vez. Aí depois cantou outra, não ficou legal o refrão, né? A letra. Sim. Depois ele foi e acertou. Foi esquentando. Meu, gravou. Assim, Uma honra. por isso que eu falo assim, eu tenho um puta de um respeito pelo Isabê, que, meu, na hora que a gente mais precisou, ele chegou lá, O cara tava ali. Ele é gente gravou a boa, música lá. né? Humildade ali, hein? Aí chegou lá, gravou o refrão da música, era... Eu não estou aqui pra defender ninguém, eu não sou do mal, eu sou do bem. Meu, eu sei que Conexões, né? Conexões. ficou muito da hora. Aí fechamos o trabalho, eu falei, pô, mano. Aí eu falei assim, meu, se for parar pra contar as histórias... vixe. Nós temos que ter acesso, cara. Acesso a outras pessoas, acesso a outros segmentos, a outros lugares. Não ficar só preso também ao nosso bairro. E nem permitir e nem deixar de permitir que outros venham para cá, Exatamente. porque aí vai ter essa interação de conhecimento. E essa é uma proposta nossa também, né? É claro que hoje nós estamos aqui por conta das nossas estruturas estão todas juntas e misturadas aqui, mas é não fechar, sabe? Deixar aquela panela, deixar um leque aberto, Deixar um leque. porque hoje vocês estão aqui, amanhã um outro colega vem aqui, e aí eu sei exatamente do que ele vai estar precisando, porque eu já peguei vocês. Ó, liga para esse cara. Conexões, network, acesso. Né? E se você não acessar algo grande, você nunca vai chegar. Não. Você tem que acessar algo grande e acreditar que você vai lá. E esse é o caminho aí do Grupo Faz, hein? E a gente, a gente vai começar a acessar os horizontes maiores. Exato. Porque a gente tem que estar com o trabalho gravado, bonitinho. Não, é da produtora. E assim, ó, horizonte. Exatamente. Bom demais, hein? Esse papo aqui, se deixar, a gente vai longe. Aí essas histórias do Gutão aí, hein? Felipe, o que eu preciso de você? Vamos caminhando aqui para o final. Eu queria que você dissesse para onde vai o Grupo Faz, para onde vai a produtora e para onde vai a escola. Dá uma pincelada aqui do que você ainda tem para oferecer agora nessa nova estrutura, nesse novo formato aqui de produtora. Fala pra gente. A escola, vamos começar então pela escola de música. A escola de música está aqui localizada em Guaianazes. Pode falar o endereço aqui pro pessoal? Por favor, aproveite redes sociais, tudo aí, telefone, fica à vontade. Então, a escola de música fica aqui em Guaianazes, na Zona Leste, na Avenida Miguel Acholi da Fonseca, 692, Jardim São Paulo. Próximo ao Hospital Geral. Né? É isso aí. E lá nós atendemos aula de canto, violão, teclado, baixo, bateria, parte de musicalização infantil, musicoterapia, como foi falado aqui no nosso podcast também. E eu estou aqui de portas abertas para você que quer estudar, você que tem seu filho que não faz nada o dia inteiro, coloque ele para estudar música, pode ser um novo talento, tanto nacional, regional ou internacional, só depende dele. Né? Exatamente. E nós estamos aqui para preparar o seu filho e preparar você aí para o mercado fonográfico também. A parte da produtora. A parte da produtora, o Grupo Faz, ele é especialista em eventos corporativos, casamentos, a gente monta toda a estrutura. Legal, viu? Cara, você não tinha falado disso ainda. Toda a estrutura, viu, Daniel? O pessoal que vai casar, um dos maiores erros... Fala um pouco, fica à vontade, Felipe, fala um pouco disso aí. Um dos maiores erros de quem vai casar é não nos contratar. Primeiro é escolher a pessoa certa, depois o Grupo Faz. Um dos maiores erros de quem vai casar
é não contratar uma assessoria. Quer fazer com os próprios braços, próprias Nossa, forças. mas assim é minha tudo, né? Minha tia vai servir, meu primo... Não faça isso. Isso aí vai dar ruim no final. Contrata uma assessoria. Nós trabalhamos com assessoria completa. O que seria assessoria completa? A pessoa vai casar, ela só chega para nós, do grupo Faz, vai ter uma reunião, ela vai falar assim, eu quero casar assim, e nós fazemos tudo. Nós cuidamos dos noivos antes, durante e depois. Antes, toda a documentação, visita técnica, sensacional. Toda a parte de degustação, essa parte eu gosto, que come bastante, né? A gente faz tudo, toda a parte de documentação, Daniel, tudo. Durante o casamento, é nós que regemos o casamento, o cortejo, organizar a hora que vai jogar o buquê, que vai cortar o bolo, que vai abrir o jantar. Os noivos não se preocupam com nada. Tá. E pós-casamento também. E no casamento a gente monta tudo, tá? Telão de LED. Olha, legal. Som, iluminação, a gente leva DJ, a gente tem robozão, cascata de chocolate, plataforma 360. E pós-casamento, que é bem legal, por isso que é uma produtora de eventos completa. Nós fazemos... Inclusive o espaço, né, filho? Isso, espaço. Leque de espaços monstros. Se quiser em chácara, resort, hotel, a gente tem parcerias no Brasil todo. E também na parte final, pós, né, casamento, nós cuidamos também da lua de mel. Olha aí. Qualquer destino do... Completaço. Exatamente. Então, eu quis centralizar tudo num lugar só, porque a noiva e o noivo não precisa correr para vários lugares, só liga para mim também. Então, tem a parte de casamento, que eu já expliquei, a parte de eventos corporativos, festival, show, você quer fazer show, a gente monta toda a estrutura no seu bairro, a gente entra em contato com a sua prefeitura, a gente entra em contato com os meios competentes de polícia, a gente fecha a rua se precisar, a gente monta toda a estrutura para você montar o seu show também, eventos em geral, certo? E a produtora artística nós vamos lançar agora, dia 30 de novembro, aqui na cidade de Tiradentes, lá na Fábrica de Cultura da Vila Curuçá. Eu quero ver você lá também, a partir das 14 horas. O Guto vai estar lá tocando. Já é um evento marcado, já vai estar rolando. É um evento marcado todo ano, só nesse teatro. Esse ano vai completar 10 anos que nós vamos fazermos eventos lá também. Então quero convidar todos vocês às nossas redes sociais aí também. Nosso Instagram é Felipe Amaro Faz, né, também. E tem também o grupo Faz Produções e Eventos. Você entra lá no Instagram que você vai estar vendo também. E tem também o Instagram da nossa influencer, que logo ela Olha vai aí. dar uma entrevista para vocês também, que é uma das nossas coordenadoras, é Kézia Lili. Acertei, né? Olha aí, hein? Kézia Liliane. Kézia Quase. Então vamos lá, de novo. É Kézia Liliane Underline, que ela mudou agora, né? Então, é isso. Então é isso, Daniel. Fico muito feliz de estar aqui. Cara, que legal, cara. Que legal. Resenha aqui. Toda vez que você precisar aí, a gente vai estar disponível para você. Não, e fala da gente também. Converse lá com o pessoal de vocês, das suas redes sociais. Fala do canal do YouTube, do Chimbocando, do Chimbacast. Fala pro pessoal se inscrever lá, dar uma moral para nós também. A ideia é essa. A ideia é fazer um bate-bola, é se conhecer e trazer acesso. Exatamente. Porque o que a gente precisa é isso, né? Tá conhecendo, né? Ter acesso, né? Exatamente. A gente precisa... Pessoas precisam de pessoas, cara. Pessoas precisam de pessoas e a ideia aqui é um alavancar o outro, ser generoso, trazer as informações, trazer o pessoal. E o projeto do Felipe é lindo, cara. Desde quando a gente se conheceu aí, eu vejo o brilho dos olhos do Felipe aí em tudo que ele faz aí. Eu tenho certeza que voos muito altos aí estão para vir. Deus abençoe todo o trabalho de vocês, viu? Agora, hoje nós vamos estrear aqui no Chimbacast, certo? Uma pegada aqui diferente para o nosso final. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 objetos aqui, bem antigos, bem da idade aqui de quem será? Eu acho que tá mais perto aqui do Gutão, né? O Guto que tem seus 45 anos, né? Porque não era. E aí eu tenho 2 ideias aqui, ó. Eu tenho um gravador. Esse gravador para que é? Eu vou deixar ele pro Guto e são 2 mensagens. Olha. Aqui a ideia é o seguinte, lógico, é só simbólicos, sim, mas eu queria que o Felipe atendesse o telefone e nesse telefone ele vai deixar uma mensagem no telefone para todo o nosso Brasil aqui e do que é a empresa dele e o que a empresa dele pode proporcionar para as pessoas. E o Gutão, eu quero que ele deixasse uma mensagem aqui pro pessoal do hip hop. O que você vai ter deixado de legado aqui para daqui 10 anos? Como é que você gostaria de ouvir para daqui 10 anos tudo que você quer fazer ainda com esse querido aqui do lado?
Ô Dani, antes deles começarem a passar essa... Fala, voz. Eu queria fazer uma pergunta aqui pra ele. Então vamos lá. Que fizeram, aproveitando que a gente tá nesse papo de hip hop, eu queria fazer pro Gutão, os dois também, né? Vocês que vivem essa área da música, estão vivendo. Falando de rap, a gente sabe que muita gente de nós que escreve, que tá na rua, tá trabalhando, tá lançando, tá batalhando, fazendo show, se esforçando, coloca nas letras o que tá no nosso coração, né? E a escola que a gente vem, né? O caso do Gutão vem da velha escola aí, pô, tá aí, de trilha sonora do gueto, e eu acredito que eles são muito influentes dentro do que você escreve hoje, né? Então... E nem sempre o que a gente escreve, o que tá no nosso coração, é o que a indústria pede, né? É o que a indústria gosta. Então, eu queria perguntar pra vocês como lidar com essa parada e como vocês, o que vocês acham dessa linha tênue entre escrever o que eu sinto, o que é meu estilo, o que vem de mim mesmo, e até que ponto eu consigo adaptar aquilo pra indústria sem perder a identidade do MC que tem dentro da gente. Complexo, hein? Essa é minha voz aqui, ó. É sensacional. As perguntas do menino mano. Olha, assim, como você diz, eu venho da velha escola, eu venho de uma época que a gente era protesto mesmo, era meter o pau na polícia, era meter o pau no governo, falar do nosso cotidiano, falar da nossa vivência ali, né? Então eu penso assim, se você tem a simetria de manter essa linha, então você vai ter um público, como que eu posso dizer assim, você vai ter um público regional. Certo. É aquele público que, vamos dizer assim, vamos pôr a nossa periferia, Guaianazes. Tá. Então a gente vai ter aquele público aqui, porque eu vou falar para aquele público aqui. Vai ser um público seleto. Não vai ser um público que eu vou conseguir expandir. E para mim conseguir expandir, eu queira assim, queira ou não, eu tenho que mudar alguma coisa. Tá. Eu posso mudar, mas não posso... Com estratégia, né? Posso ter estratégia, mas eu não posso perder a minha essência de protesto. Certo. Não posso perder a minha essência de poesia. Tá. A mesma coisa, eu tenho uma música que se chama Dança Negou, Dança Negar, o refrão da música. Vem na batida de dança. Certo. Mas o tempo todo a música é protesto o tempo todo. Entendi. Porque é muito simples eu falar assim, mano, ó, eu quero matar, se eu não tomar cuidado eu vou morrer, eu vou tomar um tiro, eu vou fazer aquilo. Mas se eu quero ter um leque maior, nacional, eu tenho que ter estratégia. Sim. Nem que eu faça o que a mídia no momento ali, a produtora queira, porque até então eu tô entrando no mercado. Certo. Depois que você tá no mercado, você fez seu nome, se você gravar, tirei o pau no gato, todo mundo vai te ouvir. Então você aí é onde você começa a colocar Mas as suas verdadeiras obras. Né? Aí você começa a colocar sua verdadeira identidade. Entendi. Porque senão você não consegue espaço. Porque, ó, se eu não tivesse mudado um pouco a minha vertente, se eu não tivesse mudado um pouco o estilo de música, a poesia, certo, pouco, entendi. eu não teria chegado onde eu cheguei. Família Sacava não tinha chegado. Tá. Porque até então, vamos dizer assim, hoje, nós temos o quê? Nós temos, para fazer show, máquinas do governo. Entendi. Então, eu posso protestar. O governo, usando o próprio trabalho, o próprio espaço deles, mas com palavras que eles entendam. Sim. E não só de afronta, né? Mas e sim de verdades, né? Você entendeu? Porque para eles, quando você fala a palavra que eles entendem, para ele é normal. Agora, quando você fala o português claro, que a população entenda, a população se levanta contra. Sim. E se você não fazer esse levante, para eles está tudo bem. Sim. Então Entendi. você tem que ter estratégia. Porque depois, não vou mentir, depois que você tá lá... Não, mas hoje até no próprio YouTube ou nas redes sociais é assim, tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque senão você o YouTube nem te entrega, né? Verdade. Ele vai entregar o seu vídeo. Eu tenho uma música, eu tenho um vídeo que tá cancelado no YouTube. Que se chama Massa de Manobra a música. Tá cancelada. Não passa. É bem por aí mesmo. Eu coloco, eles derrubam. Eu coloco, eles derrubam.
Entendi. Por quê? Porque eu fiz um webclip, montou usando imagens da ditadura. Tem uma fala lá que o Datena na época falou, quando o Temer lá queria tirar R$10 do salário mínimo para ajudar no fundo da Previdência. Eu usei e coloquei na música tudo isso. Meu, coloquei, deu 2 horas. E vai cair, vai cair. Eu coloquei de novo, caiu. Vai cair. Mas assim, fazendo um resumo da pergunta dele, é assim, meu. Eu não deixo de ter a minha poesia, eu não deixo de ter as minhas convicções nas minhas letras. Tá. Mas eu procurei usar estratégias para ela poder Porque senão chegar em você local precisa mais que ela vá longe, né? para chegar mais longe. Não para ela ficar ali dentro só no nosso regional. Igual hoje eu tenho uma música que ela toca na 105, ela toca em rádio de sertanejo, ela toca em qualquer... Onde eu levo, ela toca. Agora, se eu fizesse a música, vamos dizer, só na época do meu protesto, ela iria tocar no máximo na 105. Exatamente, exatamente. Então a gente tem que ter um segmento maior, né? É isso. E aí, Felipe, algo? O que você acha? Já tá tudo explicado, cara. Eu acho que esse é o caminho, você tem que ter estratégia e hoje mudou tudo. Hoje, tudo você tem que ter uma estratégia de marketing, de venda, exatamente. de funcionar na internet, entender qual é o seu público, né? Roupagem, o jeito que você tá vestido, o jeito que você tudo isso. Tem o cabelo cortado, tudo. Já a maneira de você falar, compromisso com o horário. Eu sempre falo para todo mundo quando eu vou dar palestra. Você quer ter um diferencial? Estudar. Sim. Estudar, você quer saber... Buscar informação, ser mais técnico nas coisas. Buscar informação, né? Qual o seu diferencial hoje? Hoje eu tenho uma produtora, tá? Mas qual o meu diferencial da produtora? Eu fui atrás para saber. Certo. Entende? É a mesma coisa na música. O camarada ele tem que saber qual que é o objetivo, aonde ele quer chegar. Então, nós temos aí na televisão vários programas que estão trabalhando com festivais, então você tem que buscar. Mas como que as pessoas chegou lá? Como que foi conhecido? Nós temos um amigo nosso em comum, que é o Marcelo Gonçalves, por exemplo. Um cara que canta excelentemente bem, assim, de 1000 anos, canta com a gente, parceiro nosso. E ele foi indicado pela Fábrica de Cultura, aqui da Zona Leste, periferia, para cantar no Altas Horas. Ele ganhou o primeiro lugar. Que legal. Marcelo é parceiro nosso. Mas quantos anos o Marcelo não tá aí? A gente sempre falou, mano, esse cara vai ser um dos melhores do Brasil, vai ser um dos melhores do Brasil. E aos pouquinhos ele foi chegando, aí teve acesso, teve conexões, ele foi lá para Altas Horas e ganhou em primeiro lugar. Olha aí. E hoje mudou totalmente a vida dele. Então acho que hoje vocês têm que estudar. É o hip hop, é o rap, tá, mas vem cá. Você vai querer seguir o que todo mundo tá fazendo, quer ter um diferencial. Que foi a conversa que eu tive com o Guto. Eu falei assim, Guto, você vai querer cantar igual os caras? Ou você quer realmente cantar? Ele falou, não, eu quero cantar. Então você vai fazer aula, ele tá fazendo aula. Entende? Top. Qual que é a diferença? Você vai querer chegar lá só com o DJ? Não, não foi a primeira coisa que eu falei. Falei assim, vamos meter uma banda aí pra você levar pro show. Entende? Aí eu falei assim, você quer? Pum, ele foi abraçando a ideia e falou, então a gente vai montar esse formato. No dia 30 agora você vai ver, eu quero ver vocês lá. Nossa. Nós vamos arrebentar aquele teatro. Vamos tá lá. Rap lá. É isso. Show de bola. Vamos lá então, é isso? É isso. Vamos lá. Primeiro o Gutão, vou deixar para encerrar o Felipe. Aquela mensagem para que você, o que você espera para daqui 10 anos do Guto? Aperta o REC, hein? Aperta o REC. Esquece de apertar. Você que usou muito. É os dois. O que eu espero para daqui a 10 anos que a nova geração do hip hop respeite mais a velha escola. Porque se não fosse a velha escola, os dinossauros, a nova escola não estaria aí. Porque foi eles que abriram espaço para toda essa vertente que está aí. Certo. Então daqui a 10 anos, o Guto vai estar com... Vai caguetar? Vai estar lá com 60, 60... É mais, né? Mas eu espero que daqui a 10 anos eu continue a fazendo a minha arte, o que eu gosto de fazer. Que é um prazer eu estar em cima do palco, eu esqueço, eu me desligo. Legal. Daqui a 10 anos eu quero estar no palco ainda e ver essa nova leva que tá vindo aí, meu. Respeitar quem teve, quem foi, quem está lá ainda. Sensacional. Sensacional. Isso.
E aí o Felipe vai atender agora aquele telefone e vai... Tem um som de telefone aí? Não? Só coloca o telefone na sua frente, pai, pra aparecer na câmera. Vamos ver aqui. Só um pouquinho mais. Vamos arrumar aqui. Boa. Aqui. Isto. E tá no cabo, hein? Você Não, vê? não desconecta o cabo, senão vai ficar sem Senão sinal. vai ficar sem sinal. E aí? Vai ter que editar esse negócio aí, Wilson. É o primeiro. Depois a gente vai aperfeiçoando, hein? É que tá no Vibra. Ah, Tá no vibra. Tá no vibra Vou cá. atender, hein? Ó. Chamou aí. Qual o barulho do telefone mesmo? Pronto. A voz. Alô? Ô, meu povo. Ô, meu Brasil. Você ligou pro lugar certo. Como que eu posso ajudar? Como que o Grupo Faz Produções e Eventos pode te ajudar? Ótimo. E para quantas pessoas? Quando vai ser? Certo. Olha só, aqui nós temos tudo que você precisa, desde som, iluminação, se você precisar montar telão de LED, se você precisar de passagem aérea, se você precisar de hospedagem, tudo para o seu evento você encontra aqui na Faz Produções e Eventos. Por quê? Porque vocês fazem a diferença na nossa empresa. Isso, eu vou fazer um preço bacana para vocês. Basta você estar ligando novamente pra gente. E ó, indica a gente para todo mundo aí do Brasil. Isso. Só para você não esquecer, anota aí o nosso WhatsApp, que é o número 11. Isso, 11. 987248015. Isso, vou repetir para você não esquecer. Anota aí. 11, né? 987248015. Aqui você encontra tudo para sua festa, casamento, eventos corporativos. Nós temos a parte de assessoria pessoal VIP também. Você não sabe o que é assessoria pessoal VIP? Vou te explicar. A assessoria pessoal VIP, nós buscamos seu artista, celebridade, governador, prefeito. Nós levamos ele, buscamos ele no aeroporto, no heliponto, reservamos hotel para ele, o que ele vai comer, o que ele não vai comer. Rapaz, aqui o negócio é chique mesmo. Isso. Já vou te mandar meu Pix. Hoje sim. Isso, já vou te mandar meu Pix. Isso. Ah, o meu Pix é meu número de celular. Olha aí, tá fácil. Aí, ó. Isso, já passa pra geral aí também. Então é isso daí. Ó, vou te mandar o orçamento aí bacana pra você, pra gente fechar esse mega evento aí a nível nacional, tá bom? Isso, exatamente. Grupo Faz, anota aí, Grupo Faz. Onde vocês fazem a diferença. Um abraço, Brasil. Aê, Boa. muito bom, muito bom, muito bom. Ó, Gravei olha a estreia que Eu fui o primeiro, hein? Gravei tudo na cassete, ó. Pode levar a fita. de Felipe, brinde. Guto, cara, que prazer, obrigado mesmo, uma ótima resenha, espero vocês aqui de novo, Guto com mais novidades Nossa. e o Felipe com mais artistas Com aqui para certeza. nos apresentar e usar a gente aí como veículo aí de expansão aí para essa galera. Irmão, prazer mesmo, Deus abençoe, obrigado por Obrigado tudo, pelo Guto. convite. Prazer, querido. Prazerzão foi Sucesso meu, aí na muito carreira, tamo obrigado. junto, que precisar da gente, tamo junto. Kézia, muito obrigado, viu? Sucesso. E pra você aí do Chimbocano, mais um episódio maravilhoso aqui com os meus amigos. E fiquem com a gente. Não se esqueça aí da Casa do Groove, da Casa do Groove e também do pessoal da Vai de Guedes. Então, tamo junto e bora pro próximo. Um grande abraço, fiquem com Deus.